Não me sinto no controle do meu próprio negócio. Essa foi a frase que eu ouvi de um empresário na semana passada. E talvez ela também passe pela sua cabeça. Você trabalha, se dedica, corre atrás do resultado. Mas no fim do dia, a sensação é de estar sendo engolido pela própria empresa. E isso é mais comum do que você imagina. Porque quando a gente começa a empreender, nós fazemos tudo. A gente vende, compra, atende, paga a conta, limpa e resolve todos os problemas. E tá tudo bem, é assim que todo negócio nasce. Mas o problema é que muitos empresários continuam presos nesse modo operacional, mesmo quando o negócio já cresceu. E aí, o que antes era energia vira cansaço. E o que antes era liberdade vira cobrança. E o que antes era um sonho começa a virar um peso. É aí que entra o primeiro insight. Empresário você se torna. Ninguém nasce sabendo gerir um negócio, mas todos podemos aprender desde que você decida sair do piloto automático. E para isso você precisa entender como funcionam os níveis organizacionais. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que o seu negócio funciona como uma pirâmide. Essa pirâmide, ela tem o nível estratégico, o tático e o operacional. Quando o negócio ele começa a crescer, ele vai precisar dessa estruturação. Por quê? O pilar estratégico, ele precisa pensar no longo prazo. Ele precisa definir a cultura da empresa. Quais são os objetivos desse negócio para os próximos 5 anos? No mínimo de 2 a 5 anos, tá? Depois, a gente precisa estruturar o pilar tático, que é o pilar que pensa no médio prazo. O que é esse pilar que pensa no médio prazo? Depois que o pilar estratégico ele define quais são os objetivos do longo prazo, é papel do pilar tático pensar em todas as ações de médio prazo. Ou seja, aqui define o destino. E aqui define o como nós chegaremos no destino. Como nós vamos chegar no alcance das metas. Como fazer essa estratégia sair do papel e se tornar realidade. Depois nós vamos precisar estruturar a operação. A operação ela pensa no curto prazo, ou seja, a operação ela pensa no todo dia. A operação não pode pensar nem no médio e nem no longo. Por isso que muitos líderes às vezes chegam na empresa e falam assim, poxa, mas eu tenho que falar para a minha equipe todo dia o que eles têm que fazer. Sim. Por quê? Porque a operação ela não consegue desenvolver uma visão de médio prazo. Ela não pensa na semana, no mês ou todas as ações que elas precisam executar para alcançar os resultados da sua empresa. A operação ela precisa pensar no todo dia. Eu chego na empresa, o que eu tenho que fazer hoje? Esse processo precisa estar muito alinhado, muito organizado, senão a gente não consegue ter resultados lá no final do mês, tá bom? Então, a operação ela pensa no curto prazo e ela precisa todo dia executar com constância o processo. Depois que a gente estrutura os níveis organizacionais, você precisa entender que a gestão, uma boa base sólida de gestão, ela passa e ela se apoia em 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar do planejamento. É o que dá direção, porque sem planejamento você trabalha muito e anda em círculos. Planejar é decidir onde você quer chegar e como você vai medir esse progresso. O segundo passo é a organização. É transformar a rotina em processo e cada tarefa precisa ter um padrão para que o negócio não dependa apenas de você. Organização gera perspectiva e perspectiva gera controle. O terceiro é a liderança. Liderar é desenvolver pessoas para que o negócio cresça junto com você. Não adianta estruturar se você não confia, não delega e não forma um time forte. E o quarto é o controle. Não é sobre ser controlador, é sobre ter números que te guiem.
Controle é saber quanto entra, quanto sai e onde o seu tempo e o seu dinheiro estão sendo investidos. Quando esses 4 pilares estão alinhados, o empresário passa a ter visão, foco e resultado. O erro de muitos empresários é achar que a organização da estrutura custa caro, mas é justamente o contrário. Estrutura liberta. Você ganha liberdade quando tem visão e objetivos claros, ganha tempo quando tem processo e ganha clareza quando tem dados. E talvez o que esteja faltando no seu negócio não seja mais esforço, seja mais gestão. Se o negócio já cresceu, mas você sente que perdeu o controle no meio do caminho, esse é o momento de ajustar o processo, ajustar a rota, organizar os bastidores, criar processos, formar líderes para assumir o controle com estratégia e com foco no desenvolvimento das pessoas. E se você quer entender o que está travando o crescimento do seu negócio, me chama e a gente conversa sobre como aplicar esses 4 pilares na sua realidade. E lembra, primeiro a gente cresce, depois a gente organiza e é essa organização que garante o próximo salto. Se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho. Curta e compartilhe esse vídeo.